RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o Seguro Alto Banrisul, você não fica a pé. O pagamento é facilitado em 6 vezes sem juros ou em até 10 parcelas iguais. Pegue a estrada sem se preocupar. Tem serviço de guincho 24 horas e um seguro específico para o público feminino. Válido para todo o Brasil, com opção para os países do Mercosul. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta quarta-feira, 5 de dezembro de 2019, o Virando o Jogo aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Além, é claro, das nossas plataformas digitais. Você pode nos acessar no facebook.com/RDCTV Digital. Claro, também você pode acompanhar no YouTube da RDC TV a programação completa da emissora. O programa desta quarta-feira, que tem na bancada Thiago Rocha retornando ao programa. Tudo bem, Thiago Rocha? Tudo certo. Tu escolhe os dias que o Rogério Amaral não vem, é isso? Esperto. Eu também faria isso, mas eu não posso. Entendeu? Beijo, Rogério. Bruno Flores, voltando ao programa. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Diogo Rossi? Tudo certo. Prazer sempre estar por aqui para a gente falar um pouco de futebol. Guilherme Paz, repórter da RDC TV. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, mais uma vez aqui com o Rogério e sem o Rogério. E eu gosto, como disse o nosso grande amigo Darcy Filho, quando participa do programa, né? O programa fica melhor sem o Rogério. Essa é a verdade, né? A gente tem que falar as verdades. E estreando aqui no Virando o Jogo, né, pela primeira vez conosco, Glauco Pazzo. Tudo bem, Glauco? Tudo bem? Uma honra te receber. Onde eu vim me meter, rapaz do céu, uma bola nas costas de cada lado, rapaz. É assim, né? Mas é um prazer estar aqui. Não tem limites. Não, E é um prazer estar aqui com o Rafael Jacques. Não é, desculpa. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Né? Prazer é nosso te receber aqui no programa, né? Já tentei outras vezes, mas a gente que a agenda é muito lotada. A agenda é complicada. E cachê é caro. Cachê é caro. Bom, e a gente vai começar o programa de hoje. Claro que a gente começou de uma maneira um pouco, né, descontraída, é verdade, mas hoje é um dia triste, especialmente para o torcedor do Grêmio, né? Um dia que fica marcado pela infelicidade da perda do segundo maior artilheiro da história do Grêmio, de um jogador campeão do mundo, campeão da Libertadores, 5 vezes campeão gaúcho, né? Estamos falando de Tarcísio, o Flecha Negra, né? Assim, né, alcunhado pelo Haroldo de Souza, narrador esportivo. E a gente tem algumas imagens, né, da bela trajetória que o Tarcísio fez pelo Grêmio. Para quem não sabe, né, e talvez os mais jovens não saibam, não que eu também não seja, mas o Tarcísio veio do América, né, do Rio de Janeiro. Um jogador que se destacou numa partida contra o Internacional, né, o América fez uma bela partida no estádio Beira-Rio e o Tarcísio, pela sua velocidade, se destacou, chamou a atenção e não parou no Inter, né? Ele parou no Grêmio. E aí no Grêmio era o ponteiro direito, né, quando chegou no tricolor, só que com o passar do tempo, especialmente pelo surgimento de um jogador que também está marcado na história do Grêmio, que é o Renato, o Tarcísio foi colocado na ponta esquerda, depois de centroavante, pelo Espinosa, né? Tem o gol que ele fez contra o Estudiantes na Libertadores da América, que é um gol marcante também na vitória de 2-1 do Grêmio na competição. É uma perda, né, lastimável. O Grêmio hoje anunciou que ele vai ser velado, ele está sendo velado, na verdade, desde as 8 horas da manhã na Câmara de Vereadores. Ele era vereador, né, e claro também depois vai ser sepultado no Jardim da Paz a partir das 6 horas da tarde do dia de hoje, né? A perda aconteceu na última madrugada, ele estava internado no hospital da PUC, né, em Porto Alegre, passava por algumas complicações e infelizmente acabou nos deixando. Não sei, Glauco, se chegou a ter alguma relação com o Tarcísio, algum momento que, né, chegou a te marcar com ele? Eu entrevistei várias e várias vezes o Tarcísio, realmente é uma perda inestimável. E sabe o que eu guardo assim muito do Tarcísio? É a questão do respeito. E eu não estou falando apenas em relação ao Grêmio, que o Tarcísio tem toda uma história no Grêmio e seria a coisa mais lógica a gente falar de respeito em relação ao tricolor, mas ao próprio Internacional, nesse dualismo, nessa
nessa rivalidade que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, o Tarcísio respeitava muito o adversário também. Sim. E ele falou para mim em uma das oportunidades a respeito daquela declaração que ele deu em 75, que ele não aguentava mais perder para o Internacional. Aquilo ficou na memória de todo mundo, tanto gremistas quanto colorados, né? Sim. E ele voltou a falar sobre aquilo dizendo que foi do fundo do coração, porque ele realmente sentia, ele não aguentava mais perder para o Internacional. O Inter era muito superior, tinha uma hegemonia muito grande em relação ao Grêmio, mas ele carregou aquilo não como uma decepção, mas sim como um combustível para que o Grêmio fizesse a virada. Aí veio o campeonato de 77, vem toda aquela trajetória que culminou com o título mundial, o título da Libertadores e do Mundial de 83. Então o Tarcísio ele era muito respeitado e respeitava, algo que a gente tem que elogiar muito no mundo do futebol. Não era gaúcho, ele adotou o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul adotou o Tarcísio. Era uma relação mútua. Meus sentimentos a toda a família, a tricolor, a família do Tarcísio, enfim, a quem gosta de esporte foi uma perda e tanto. O Tarcísio era mineiro, né? E curiosamente se destacou no América do Rio de Janeiro e aí depois veio parar aqui no Grêmio. E curiosamente o aniversário dele é no mesmo dia do aniversário do Grêmio também, né? Essa é uma curiosidade é verdade. da própria história do Tarcísio, né? E o Glauco ressaltou bem, né, o respeito que ele teve com os torcedores do Internacional, tanto que o Internacional na sua rede social na manhã de hoje destacou, né, o falecimento do Tarcísio com bastante pesar. E era um cara, né, que a gente fala da carreira dele como jogador, mas foi um grande vereador também da cidade de Porto Alegre, né, com trabalhos com idosos, trabalhos com crianças carentes, em situações de risco, trabalhos sociais, com ex-jogadores também, seja de Grêmio, seja de Internacional, um trabalho muito bem constituído, um trabalho muito bem realizado. Então, é um cara que, além de dentro de campo ter uma história muito marcante, como vereador também da cidade de Porto Alegre, teve uma participação também muito grande para o crescimento da capital, né? E o Tarcísio, me lembro bem, a gente teve a oportunidade de entrevistar ele no Virando o Jogo, ainda quando era na outra emissora, e ele... Era bem naquela época que se falava sobre o Pedro Rocha. Sobre o Pedro Rocha, que era um jogador inconstante, um atleta que tinha dificuldades para finalizar. E aí eu lembro bem que a gente perguntou para o Tarcísio assim, Tarcísio, tem alguma coisa que tu possa dizer para ele? Olha, eu posso dizer para ele o mesmo que foi dito para mim uma vez. Chuta no gol. Não importa de onde, chuta no gol. E aí depois o Pedro Rocha veio a fazer 2 gols na final da Copa do Brasil, né? Um jogador que se destacou bastante pelo Grêmio. É uma perda, né? Eu estava ontem à noite, estava prestes a dormir, aí me falaram sobre o assunto, eu acabei levando em pauta e a gente acabou confirmando essa informação muito triste. Então, fica aqui, né, a nossa homenagem, especialmente, né, nossa força para os familiares e, claro, para o torcedor do Grêmio, que perdeu, e eu vi muitas manifestações nas redes sociais do torcedor do Grêmio. Uma idolatria que talvez estava até um pouco escondida, assim. Poucas pessoas se manifestavam sobre ele como jogador, mas a idolatria existe, né, e seguirá existindo. E é curioso que, desta maneira, né, claro que foi numa fatalidade, mas que o torcedor do Grêmio tenha se manifestado dessa maneira. Só para complementar esse assunto, eu lembrei de algumas coisas. Por exemplo, o Tarcísio não participou da homenagem que o Grêmio realizou no último jogo, em virtude do aniversário da conquista do título mundial, porque ele já estava doente, estava internado, né? O Tarcísio é de um tempo em que o futebol era muito mais romântico. O Tarcísio, ele confessou que durante muito tempo ele fumou, ao mesmo tempo que ele jogava futebol, porque o futebol era diferente naquela época, né? E como, pegando o gancho que foi falado aqui dessa questão humanitária, como ele também era vereador, mas ele tinha uma relação muito boa com todo mundo. Ele fez vários atos que ficaram assim, como exemplo. E eu lembro agora de um aqui que foi em relação ao Caio. E o Tarcísio, ele comandou toda uma campanha para ajudar o Caio. O Caio Cambalhota, o atacante do Grêmio, que fez um dos gols da Libertadores na final, que tinha aquele problema de ter que amputar uma perna ou duas, ele estava com um problema sério. O Tarcísio, ele comandou uma campanha que teve a ajuda do Renato, que teve a ajuda de empresários, trouxe o Caio de São Luís do Maranhão, o Caio fez tratamento aqui em Porto Alegre, foi para Ivoti, onde teve acompanhamento depois. Aí o Caio meio que largou um pouco de lado, enfim, não vem ao caso, voltou para São Luís do Maranhão, ele participou da festa e teve que amputar as 2 pernas. Sim. Mas, enfim, só para dizer o papel que teve o Tarcísio nesse meio também de agregar. Ele era um paizão e todo mundo, eu não vejo ninguém assim, tanto do grupo do Grêmio quanto dos grupos antigos do Inter, que diga assim, eu tenho alguma coisa contra o Tarcísio. Ninguém tem.
ninguém tinha nada contra o Tarcísio realmente, porque era um homem, além de ser um excelente jogador. E hoje pela manhã eu tive a oportunidade, né, de ouvir, entrevistamos lá na Rádio Grenal o Valdir Espinosa, o presidente Romildo. Profundamente né? emocionado o Valdir Espinosa, porque no momento que eu entrei em contato com ele, não sabia da notícia. Então ele mostrou todo o seu pesar no telefone, e quando a gente começou a desenvolver a entrevista, a gente entendia que aquele grupo estabelecido em 83 se mantinha como uma grande família. E ele ressaltava nas palavras a importância que tinha o Tarcísio, e ressaltou até que ele questionou dentro da homenagem que estava sendo realizada na Arena do Grêmio no último jogo, no domingo, contra o Corinthians, que perguntou por que da presença do Tarcísio, não obteve a resposta, porque até os relatos que a gente tem, né, Diogo, das pessoas mais próximas do o Tarcísio não queria visita, porque ele estava muito debilitado e não gostaria que as pessoas vissem ele daquela forma. Porque, o Baidec estava ontem na madrugada também bastante. Quem conheceu o Tarcísio fazia tudo, você conversava com o Tarcísio, eu preciso que você venha aqui na rádio às 8 da manhã. Parecia o Tarcísio às 8 da manhã e sempre da mesma maneira, sorrindo, atencioso, carismático. Ele era um líder carismático, um líder popular e carismático. Então a gente, nessa entrevista com o Valdir Espinosa, eu senti o pesar do Valdir Espinosa, não pela perda de um amigo, de uma pessoa querida, mas por uma pessoa que ele adotou como parente mesmo da sua família, pela relação que acabou constituindo no Grêmio, né? É uma coisa... esses momentos são realmente sempre muito difíceis, né? Então fica mais uma vez aí a nossa manifestação de carinho, especialmente para os familiares, né? E para os torcedores que nesse momento estão muito tristes. Bom, a gente dá andamento ainda falando do Grêmio, mas sobre a trajetória de um time que ainda busca, né, mais vitórias. Foi campeão da Libertadores em 2017, mas a trajetória de 2018 não foi a que se imaginava. E o repórter Pedro Oliveira traz pra gente detalhes. A temporada do Grêmio em 2018 não teve os títulos esperados como Libertadores ou Brasileirão, mas mesmo assim teve títulos. O tricolor venceu 2 dos 5 campeonatos em que disputou. E foi o Campeonato Gaúcho que o Grêmio necessitava de buscar a hegemonia do futebol gaúcho e conquistou a Recopa, né? E não chegamos à final da Libertadores, da Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro, mas no geral o aproveitamento da equipe foi muito bom. Nesse ano, o tricolor disputou 73 jogos e venceu 37, um aproveitamento de 51%. No final do ano, o time até sofreu um desgaste por conta do alto número de partidas disputadas. A gente iniciou o ano bem, né? Com 2 títulos ali, da Recopa e do Gauchão. A gente sabia que ia ser difícil as outras competições, mas a gente queria, né? Apesar de ter deixado escapar algumas pro brasileiro, a gente tinha algumas chances reais em alguns jogos, acabou deixando escapar. Mas é focar, porque a gente sabe que jogar em time grande é assim, decisão sempre, e no ano que vem não vai ser diferente. Os títulos que o Grêmio queria, de verdade, como Brasileirão e Libertadores, o time não conseguiu. Mas não se pode dizer que a temporada foi ruim. Foi uma temporada boa, independente de ter ganho títulos, ter perdido títulos, enfim, faz parte da competição, mas o importante é que se viu um trabalho bem elaborado, um trabalho bem executado. Foi o que vocês viram aí, a gente sempre falou também dentro do grupo isso. A gente fez uma excelente temporada com 2 títulos, vem há 2 anos aí a equipe ganhando grandes campeonatos. E é isso daí, esse grupo aqui é vencedor e a gente sabia que era a importância desse jogo de hoje, para ficar nesse G4 aí, para até ano que vem facilitar as coisas, para fazer a preparação. Libertadores da América, uma palavra constante no dicionário do tricolor. E a do ano que vem é a 3ª seguida, sendo que nas últimas 2 o tricolor foi campeão e esteve na semifinal da Libertadores. São 2 campanhas muito boas. Não é à toa que o tricolor é chamado de rei de copas. Das 18 participações do Grêmio no campeonato, na metade delas o tricolor esteve, no mínimo, na semifinal. E com tanto Libertadores quanto Brasileirão para escolher, o Grêmio vai forte para 2019. Mas será que já projetou o próximo ano? O professor sempre passa para nós aquele caminho que, teoricamente, podemos dizer assim, né, é mais fácil. Nunca é mais fácil, porque a gente sabe da importância dos jogos, da dificuldade dos jogos. Mas o professor costuma passar para a gente aquele que é mais, digamos, palpável, né, aquele que a gente está bem próximo, como era a Libertadores desse ano. Mas espero que ano que vem a gente possa tentar criar um bom elenco aí grande, recheado de bons jogadores para a gente pegar essas vagas aí. Não tem como pensar agora, né? Agora é um ano muito cansativo aqui no Brasil, né? Esse calendário nosso é muito pegado.
Agora tem que descansar a mente aí para 2019, ver aí, com certeza o Grêmio sempre vai entrar, desde a Copa do Brasil para cá, tá entrando nas competições sempre firme para ser campeão. Tá, mas a dúvida que não quer calar, o Grêmio quer a Libertadores ou o Brasileirão para 2019? Não, a gente prefere os dois, né? Se vier os dois, mas a gente costuma falar que vem a lucro porque são dois grandes campeonatos, mas a gente tem que estar bem preparado para os dois. O ano que está se avizinhando, né, será um ano em que as cobranças também para o Grêmio vão aumentar, porque diferente dos últimos anos, o Grêmio não teve uma grande conquista e isso certamente pesa, né, para o torcedor. Mas, pelas movimentações que eu tenho observado, o Grêmio não vai fazer grandes mudanças para a próxima temporada, né? A renovação do Léo Moura é uma prova disso e o encaminhamento do acerto com o Cícero também, né? Mas eu acho que estes dois nomes, pelo aproveitamento da temporada, merecem aí uma renovação de contrato. O Léo Moura, querendo ou não, mesmo que tenha uma certa idade, a gente vê a briga, por exemplo, que foi o Internacional até encontrar um lateral que mesmo que tenha atuado todo 2018, recebeu duras críticas e nem vai permanecer para a próxima temporada, que foi o caso do Fabiano, né? Sim. Você achar um lateral que dê conta do recado, que apresente um rendimento satisfatório, é difícil no cenário que a gente tem. E o Léo Moura, ele tem a deficiência na marcação, isso é notório, mas nos jogos onde o Grêmio é a equipe que vai para o ataque, que toma as rédeas das ações ofensivas, o Léo Moura vai muito bem. Tanto no último jogo contra o Corinthians e na partida também, teve mais um jogo que ele foi muito bem dentro da arena. Na reta final do Campeonato Brasileiro, ele jogou fácil. Então, acho que e a própria transição que ele vem realizando com o Léo Gomes, acho que são alguns fatores que acabam credenciando ele para a próxima temporada. E o Cícero, eu vejo que é um jogador muito útil de se ter dentro do elenco. Eu não vejo o Cícero como um titular do Grêmio para 2018, como não via para 2019, perdão, como não vinha para 2018 nem para 2017. Mas eu vejo que um jogador para se ter dentro do elenco, um atleta muito útil, como foi útil nessa temporada. Nessa questão, as renovações, né, do elenco gremista e contratações, possíveis contratações que sim, o Grêmio vai precisar contratar, mas para repor para o Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Gaúcho, porque para a Libertadores eu acredito que o Grêmio já tem um time titular, já tem uns 11. Ele precisa ter uns 11 para o Campeonato Brasileiro, porque você jogando duas competições, tendo a Copa do Brasil ali no segundo semestre, o Grêmio precisa de alguém para a função do Léo Moura, precisa de alguém para a função do Bruno Cortez e precisa de mais um zagueiro, né? Porque com o Marcelo Oliveira como quarto zagueiro não vai dar. Eu acrescento uma coisa, desculpa. Claro, diga. Eu acho que o Grêmio tem que pensar no centroavante. Qual é o centroavante do Grêmio? Hoje, é o Jael. Teoricamente, é o Jael, né? Renovado. Vocês acham que é o 10 suficiente? milhões. Não é suficiente. Pois é, a gente tem que pensar no Grêmio, nos 11, logicamente tem que pensar no grupo, e o grupo eu acho que o Grêmio está constituindo, aliás, a minha dúvida era saber se o Renato ficava, porque a partir dessa permanência é que muitos nomes se encaminhariam. Por exemplo, se não fosse o Renato, eu não sei se o Léo Moura ia renovar. Sim. Não iria. Entendeu? Exatamente. Não sei se o Cícero não ficaria. Porque tudo é uma questão também de escolha. Qualquer lugar que se vá, o comandante tem as suas escolhas. E o Renato já demonstrou isso aí, que tem, e o Cícero e o Léo são duas escolhas dele. Respeito e concordo, acho que o Cícero, por exemplo, já jogou de centroavante, de volante, de meia, e é um cara extremamente útil. Agora, quem é o centroavante do Grêmio? É o Jael. O Jael é suficiente? Na minha opinião, não. O André é suficiente? Na minha opinião, não. Então, e centroavante é importante? É fundamental. Então, eu acho que falta essa parte aí, que é uma coisa que o Romildo vai ter que pensar. Só nessa visão que eu venho debatendo ao longo dos programas aqui, o Da Silva, um menino da base, da categoria de base do Grêmio, que pode surgir no elenco profissional ali no Gauchão, naquele começo de temporada que vai estar o time de transição, o time misto, né? O Da Silva ontem contra o Botafogo fez um golaço e é um menino que tem média de quase um gol por jogo nas categorias de base, que deve sim pintar para ser a solução do time misto do Grêmio. Mas ainda não dá para acreditar. Não. É um Mas até hoje pela manhã, o Glauco falou sobre o centroavante. Mas até hoje pela manhã, né, Bruno, as informações que se tem é que o Grêmio está buscando um meia. É porque você falou do Thiago Neves, por exemplo, né? Exatamente. Que o Grêmio teria interesse nesse jogador, mas, claro, o Corinthians é um time que pinta também como interessado no futebol do Thiago Neves. 10 milhões para tirar ele do clube. Exatamente. Em termos de finanças, o Grêmio está muito melhor do que a equipe do Corinthians, né? Que está pagando contas atrás de contas. Teve toda aquela polêmica há pouco ainda da Taça do Mundial de 2012, indo a leilão. Foi piorada, né? Mas acrescentando nessa questão que o Glauco falou do centroavante, para mim é a função que o Grêmio mais precisa hoje, porque
Tem o Cortez, que é um jogador que vai bem até ofensivamente, pelo menos na minha opinião. Ele cumpre ali uma função defensiva e sai bem para o ataque. E renovou com um lateral de vocação mais ofensiva, que é o Léo Moura. Então, vai chegar no fundo para fazer o quê? Se está levantando bola para o Jael e não está dando certo, se está levantando bola para o André e não dá certo, precisa de um outro nome. Eu concordo que o Jael, para mim, não é o centroavante principal do Grêmio. Para mim, não seria em nenhuma outra condição, a não ser esta, que é o que tem. Porque o André não dá uma resposta melhor e o Hernani Brocador, que foi a outra contratação desse ano, também não respondeu. O Grêmio contratou 2 centroavantes em 2018. E nessa questão também, só para ficar no gancho do Thiago Neves, o Grêmio se especula o Diego Ribas, né, do Flamengo. O Diego Ribas, que tem um salário de quase R$1 milhão, teria que vir receber pelo menos metade, uns 600 Mas mil ele reais. disse ontem... Só que eu não vejo nenhum dos dois para vir entrar no time como titular. eu não consigo ver também. Eu não consigo ver, eu vejo eles para Thiago reservas. Neves farda fácil. Mas na função de quem? Vai sair o Luan? Não adianta o Luan. Qual é o problema? Mas aí já não jogaria com o Jael. tá. Não, mas é óbvio, né? Mas é óbvio. A gente está falando de uma formação diferente. Mas modifica. Mas concordo daí. Mas com a função atual, como centroavante, mas não aí é o tem seguinte, espaço. vai gastar todo o dinheiro que tem no Thiago Neves ou no centroavante? O que vale mais a pena? Mas é a questão da avaliação de mercado. Por exemplo, a gente tem informação que o Grêmio tentou o Diego Tardelli e se assustou com a pedida. Viu o Diego Tardelli, pô, isso daí eu não posso pagar. Bom, então a gente já começa a planejar dentro disso que não é este perfil de atleta que o Grêmio vai buscar no mercado. Sim. Porque Thiago Neves, Diego Tardelli, Diego Ribas são todos jogadores do $500 mil para cima. Todos. Mas é a questão de negociação. Por exemplo, o Diego Tardelli ganhava R$1 milhão. Tá. Thiago Neves não ganha R$1 milhão. Mas deve ganhar $500 mil, 700. Bom, mas R$500 mil para R$1 milhão é uma diferença significativa, é o dobro. É uma diferença significativa. E outra, é um atleta que também, o Thiago Neves, por exemplo, no meu caso, o Diego Ribas eu não contrataria, mas o Thiago Neves é um atleta que está dando resultado. Pô, o cara é bicampeão da Copa do Brasil. Bicampeão da Copa do Brasil jogando muita bola. Sido artilheiro do Cruzeiro nessa última temporada. Mas é ele que joga muita bola ou é o esquema do Cruzeiro com o De Arrascaeta que Ah, faz ele jogar muita bola? o Thiago Neves joga muita bola. Tanto que o De Arrascaeta estava convocado, o Thiago Neves seguiu jogando. Eu acho um bom jogador. Eu não vejo que... Eu preferia a contratação de centroavante. Eu acho que o Luan rende... Não, o Luan rende mais atuando onde ele está. Isso é notório. Os números do Luan são melhores atuando na função de 10, armando o jogo do Grêmio. Mas não tendo essa alternativa ou não encontrando peças no mercado, eu acho mais temerário de começar a temporada com o Jael na centroavância ou com o André na centroavância do que tu contratar um Thiago Neves ou vá lá o Diego Ribas, que eu particularmente não contrataria, atuando como meio adiantando o Luan. E eu defendo a tese para início de gauchão, para a Copa Libertadores da América, numa função onde deu certo o Grêmio, com o Luan de centroavante como falso 9, fazendo a flutuação ali com o Pedro Rocha, agora no caso com o Everton, PP, no caso, Marinho e Alisson do outro lado. Tem uma um coisa trio que gira muito e perde a marcação. Tem uma coisa sobre o Luan, que é essa questão da utilização dele como centroavante ou como armador. Internamente no Grêmio, há um entendimento de que a melhor fase da carreira do Luan foi atrás de um centroavante. Sim. Porque o Grêmio foi campeão da América assim. Né? E os números mostraram isso. Mas, curiosamente, há algumas vertentes que dizem o seguinte: tudo bem, foi, mas quando o Grêmio jogou melhor? Sempre que o Luan era o último homem. Porque o Grêmio jogou melhor, e eu estou falando em estética de jogo, não estou falando em resultado. Plasticamente falando. Né? Plasticamente. 2016 e depois em 2018, quando o Grêmio não tinha um centroavante e o Luan foi alçado a ser o falso 9 de novo, que foram aqueles 2 jogos contra o Atlético Tucumã. Claro, são algumas ideias que se tem, mas eu não sei, me parece claro assim pelo Grêmio no mercado que o Grêmio vai fazer investimento para essas 2 funções, para um meia e para um atacante, e do mesmo nível de investimento, alto. Do ponto de vista do atacante, é bom deixar claro o seguinte, a gente está falando de 76 jogos, eu acho, na temporada. O Grêmio faz 74 esse ano. 74. Isso. Não vai ser muito diferente. Não. Até porque a gente acha que o Grêmio tem condições de chegar longe nas competições. E se não for mais à frente na Libertadores, pode ir na Copa do Brasil, por exemplo. Exatamente, porque uma coisa não anula a outra. E aliás, os clubes eles estão entre a cruz e a espada, porque antigamente não tinha essa diversidade de competições, a Copa do Brasil não era tão atraente financeiramente como é. Quem estava na Libertadores não estava na Copa do Brasil, então agora é jogo que não acaba mais. Então a gente está falando em grupo. Para quem precisa de grupo, tem o Jael, que é uma opção, mas quem é o substituto do Jael?
Ah, o André. Mas o André... Então tem que ter no grupo pelo menos 2 atacantes que te façam, 2 centroavantes, que te façam ter 2 opções de escalação. E outra, pode se machucar a qualquer momento. Então, eu acho que contratar o centroavante é prioridade. Que nessa questão, o Luan jogando de falso 9, pá, beleza, o Luan se machucou, e aí, vamos mudar o esquema? Vamos voltar com o centroavante? Não dá. Tu tem que manter o mesmo esquema em todas as competições, tem que dar sequência pro time. Ou tu joga com o centroavante, ou com o falso 9. Os dois a não respeito vai do dar. esquema, não é muda bom esquema, observar, né? é bom observar que a base do Grêmio tenta jogar também nos mesmos princípios, né? O mesmo princípio de jogo utilizado pelo Renato na equipe principal é utilizado na base. Inclusive, eu andei vendo jogos que o Guilherme Guedes, de lateral, estava como meia avançado pela esquerda para fazer justamente uma repetição daquilo que o Renato... mas eu não vejo da base, por exemplo, porque algumas pessoas podem questionar, poxa, mas o da Silva... Eu acho que ainda não é o momento para competições... Não é a da solução, grandeza. é grupo. Exatamente. Pegar o chão, eu acho que para treinar, para fazer o grupo né? de transição, tudo bem, mas não é a solução para ser inscrito numa Libertadores. Soluções mesmo, acho que dificilmente elas virão da base. Mas eu tenho uma solução boa para você, solução para viajar. E você pode viajar com o Sesc. E viajando com o Sesc, você viaja com tudo. São pacotes turísticos nacionais e internacionais, até para quem não é comerciário. É isso mesmo. Saiba mais em sesc-rs.com.br e faça uma boa viagem. Estamos chegando na época de Natal e o Zafari sempre, né, com um recado muito bacana para a gente nesse período. Não tá em trabalho de parto aqui, gente, por favor. Pode vir, moça, por favor. Sempre uma bela mensagem, né, do Zafari para esse período de Natal, né? E a gente, claro, também renasce, assim como a vida renasce nas crianças, como diz a mensagem do Sesc. Bom, o Internacional também busca, né, depois de ter voltado da Série B do Campeonato Brasileiro, renascer com o 3º lugar do Campeonato Brasileiro, que conseguiu neste ano. E um dos jogadores que conseguiu, né, voltar à tona é Rodrigo Dourado. E o repórter Guilherme Paz traz detalhes para a gente sobre este jogador, que já tem interesse para sair. São 12 anos jogando pelo Internacional. De prata da casa, a capitão colorado, Rodrigo Dourado Cunha. Começou a sua história aos 12 anos no Internacional, mas de lá para cá, já passou pela seleção brasileira, na Sub-15, Sub-16, na 17, até se tornar campeão olímpico com a Sub-23. Com maturidade adquirida, o jovem de 24 anos se tornou o capitão do Internacional esta temporada, mesmo tendo em campo muitas vezes D'Alessandro. Com técnica, bom passe e força na marcação, 2018 foi o ano em que realizou sua melhor temporada. Foram 47 jogos no total e com ele em campo,
a equipe sofreu apenas 8 derrotas. A premiação dourada pelo ótimo desempenho foi recompensada no início da semana, eleito o melhor primeiro volante do Campeonato Brasileiro. Muito difícil chegar onde eu cheguei, um profissional, então fico muito honrado, muito feliz de vestir essa camisa. Uma camisa que eu nasci torcendo, né? Eu sou colorado desde pequeno, então sempre será uma honra e quem sabe a gente veste por bastante tempo ela. Seu passe está valorizado. As investidas do mercado europeu começam a surgir. Seu contrato com o Inter vai até dezembro de 2020, mas já existe a especulação que o Milan da Itália possa fazer uma proposta entre 12 e 15 milhões de euros para tirar o jovem meio-campista. Difícil de responder agora, né? Claro que eu tenho o sonho de jogar fora, jogar na Europa. Eu já venho de quatro temporadas aqui no Internacional. Acho que a valorização tanto do grupo quanto minha está sendo boa esse ano. Mas, com a Libertadores da América no ano que vem, a permanência de Dourado é essencial para o Colorado. Essencial, mas não garantida, né? Porque é um jogador que tem valor de mercado e a informação que foi divulgada ontem pelo Calcio Mercato, um site italiano que traz bons detalhes sobre o futebol internacional, é que o Milan é outro clube interessado no futebol do Rodrigo Dourado. O Hertha Berlim, né, que é um clube alemão, também estaria interessado na contratação desse jogador. E a pergunta que fica é, chegou a hora de vender o Rodrigo Dourado? Nossa, a diretoria do Internacional está louca para vender o Rodrigo Dourado, não tem a menor dúvida. Por mais que seja um atleta que tenha se valorizado, e eu acho que merecidamente esteve nas duas seleções, tanto na Bola de Prata quanto na seleção divulgada pela CBF, um jogador que fez um belíssimo campeonato brasileiro, espetacular, mas o Inter precisa manter as contas em dia, né? Então a gente já teve a temporada do ano passado, onde o Internacional apresentou um déficit grande do clube, o maior déficit da história do clube, e os indicativos que se tem para o balanço desse ano, dessa temporada, é de mais um déficit. O Internacional precisa gerar receita, precisa conquistar lucro. A última receita do Inter, se não me falha a memória, foi o empréstimo do Valdívia, né? Eu não sei se foi o empréstimo... A grande receita, sim. Não, teve o mecanismo de solidariedade, né? Com o Alisson, com o Fred, que foi, acho que, os valores mais altos que entraram na conta por parte do Internacional. Se eu não me engano, esse total girava em torno de 40 milhões. 40. Venda de Anselmo, o empréstimo do Valdívia, os mecanismos de solidariedade. Mas que não é o suficiente para montar um bom time para a Libertadores em 2019. O Inter não tem dinheiro para pagar as contas. Mas só para ter uma ideia, né? O Grêmio, o Inter conseguiu esse mecanismo de solidariedade com um jogador, que foi o caso do Arthur, conseguiu mais que o dobro, que foi a venda do Arthur. O Grêmio conseguiu mais de 100 milhões pelo jogador. Sabe que isso me preocupa muito, a questão de renovação do Internacional. Eu não estou falando de renovação de contrato, é renovação de valores. Sim. Porque o Inter deu uma estagnada bem preocupante do ponto de vista da formação de novos jogadores e aquilo que o Fernando Carvalho, por exemplo, falava antigamente, cara, não precisa ser um grande jogador para ter uma grande receita. Não, a gente pode ir vendendo para segundo escalão, por exemplo, no mercado europeu, alguns jogadores que vão rendendo essa receita, porque é comprovado que o clube tem que negociar pelo menos um jogador por ano em situação, digamos, normal, que não é a do Inter. O Inter tem dívidas que são prementes, a gente sabe disso. E o Inter não vem com essa renovação. Tanto que a gente fala do Rodrigo Dourado hoje, da possibilidade de negociação, é o mesmo Rodrigo Dourado que a gente falava no ano passado. E não vem outro nome à cabeça, assim, bom, quem que eles podem levar? O Iago. Não tem mais ninguém. É muito pouco. E eu acompanhei a base do Internacional, que tem alguns jogadores interessantes e tal, mas nada me leva a crer que isso imediatamente vai ser resolvido. O Inter tem que tá revendo já essa questão da base, mas ele contrariou seus próprios princípios. Princípios do Internacional que sempre foram renovar seus quadros com jogadores que vieram da base para o time principal e para colocá-los em outros. Mas tem jogadores que foram mal aproveitados. Lucas Lima, o Ricardo Goulart... Acontece, é do jogo. Mas revelou esses jogadores. Para algum clube eles fizeram sucesso, enfim, se não foram bem avaliados pelo Inter, é uma outra coisa que tem que ser vista. Agora, que situação? O Inter não sabe nem se vai conseguir, por exemplo, manter o Damião.
Então vai ter que negociar. E se não negociar o Dourado, como é que fica? E nessa questão também, só de Claro. o Internacional, ele achou como soluções emprestar jogadores. O Andrigo foi uma jovem revelação do Campeonato Gaúcho que, bem trabalhado, poderia estar despontando esse ano que vem, na equipe do Internacional, Esse ser aí- vendido. esse aí Só com- que daí ele foi para uma divisão, foi rebaixado, desvalorizou. Agora vai retornar de empréstimo, vai ser emprestado novamente, porque está totalmente desvalorizado. Esse aí eu vou te falar o seguinte, Guilherme, assim, o Andrigo, né, com todo o respeito que eu tenho a ele como profissional, as pessoas que gerem a carreira dele, ninguém me explica, né? Porque ele não jogou também o Campeonato Gaúcho assim de 2016 e foi escolhido o melhor jogador da competição. Ele teve no Internacional naquele ano, rebaixado, não conseguiu ajudar. 2017 teve no Atlético Goianiense, caiu o Atlético Goianiense também. Depois foi para o Sport, caiu o Sport também. E curiosamente, um jogador que é jovem, muito jovem, e quando estava surgindo ainda com 12, 13, até 15 anos ali, clubes europeus, era capa de jornal, ele foi capa de jornal, ele foi capa da Zero Hora. Capa. Ele era super protegido. A gente não conseguia ter acesso. Como em determinado momento, aquele outro garoto, Bruno, do Grêmio. Sim. Uma circunstância um tanto parecida. A gente não conseguia chegar perto. Os clubes, por medo de que outros clubes fizessem um assédio mais forte, que a família negociasse, enfim. E o mesmo resultado. E eu acho que é gerência da carreira, né? Não dá pra dizer que ele não tenha futebol. Porque ele mostrou em algum momento para ter chegado nessa valorização. Né? Pelo menos dos clubes europeus terem interesse nele ou se mostrarem interessados. Mas é que não teve gerência, né? Porque você coloca ele num ano completamente estranho, que 2016 foi um ano estranho, internacional, e depois repassa para clubes onde ele não tem, né, característica para desenvolver o seu futebol. Que em algum momento, onde bem destacou o Glauco, o Internacional perdeu a mão nessa dosagem do aproveitamento dos atletas. Porque não é só tu jogar o jogador aí, ele tá muito bem na base, joga um profissional que vai dar certo. Não, porque são diversos fatores. Tem a questão comportamental do atleta, tem a questão física do jogador, porque é uma coisa você jogar com atletas da tua faixa etária, na questão de peso, na questão de idade, outra coisa é tu ir pro profissional, onde vai pegar jogadores mais pesados, vai pegar jogadores mais velhos, então é uma outra maneira de trabalhar. Uma coisa é você estar na base e ser o cara, que era o caso do Andrigo, era o caso do Bruno, onde qualquer movimento você era notado. No profissional não é assim, você é mais um, você tem que correr dobrado para conseguir a vaga na equipe titular. Então, em algum momento, o Internacional perdeu essa maneira de lidar com seus atletas. Tanto que o Rodrigo Dourado, que a gente vem destacando, olha, pode ser a grande venda do Inter, foi lançado em 2013 com o Fernandão. Quem foi o último jogador que o Inter lançou e conseguiu vender? Alisson. O William, né? Pra mim foi o William. Foi o último que... Os dois. E eles são contemporâneos do Dourado, né? Mas da maneira que a gente sabe que foram negociados. Exatamente. Sim. Não foi nenhuma preparação de negócio. Bastante litígio. Porque o Alisson não tinha contrato com o Internacional, renovaram o contrato, daí ele estava para acabar o contrato, ninguém sabia o que fazer, ele tinha feito um acerto com a Roma, daí para não perder para a Roma, pegaram 6 milhões de euros. O Internacional vendeu o melhor goleiro da última temporada do futebol europeu, goleiro da seleção brasileira, por 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Hoje vale 300. Não, ele foi comprado por 65. Ele foi comprado da Roma para o Liverpool por 65. O Internacional faturou, na venda dele da Roma para o Liverpool, mais dinheiro do que o Internacional faturou ele mesmo vendendo. Uma gestão assim que não dá para entender. E o William, ele só foi negociado também assim de uma maneira que o Inter levou algum dinheiro, porque em algum momento que a gente não sabe dizer qual, o William, dá para dizer que foi do William, o William se solidarizou com ele sentiu-se na necessidade de ajudar e aí refez um acordo com o Internacional para sair para o Wolfsburg, senão ele teria saído também sem deixar nada. Então é uma coisa difícil. Então por isso que eu vejo que quando a gente fala do Rodrigo Dourado, ele vai ser negociado no primeiro momento que aparecer. O Internacional precisa desse dinheiro, o Internacional não quer correr o risco. Só que tem um detalhe, se sofreu em 2018 para repor quando não jogava o Rodrigo Dourado, quando não jogava o Edenilson, quando não jogava o Patrick,
Agora, sem ter, por exemplo, o Rodrigo Dourado para começar um ano, vai ter que se puxar para contratar e não tem dinheiro para isso. E essa questão de contratar o Internacional, ele quer comprar o Fabiano porque não vai ter empréstimo. O Palmeiras não vai liberar. Mas eu não gastaria 10 milhões no Fabiano. 3 milhões e meio ali no Fabiano. Gente, vocês precisam de atacante, vocês precisam... O Rossi tá saindo, vai colocar quem? Se o Wellington Silva sair também. Isso aí agrava ainda mais a situação. O Rossi joga uma camisa para cima, eu não sei se vocês, 3 ou 4 não sei se vocês concordam, mas o Inter precisa e muito mais reforço que o Grêmio. Algo em torno de 6 jogadores, de repente, até para fazer grupo, já que o Inter tem uma Libertadores pela frente, eu não sei se vocês concordam. Tendo a preocupação que o Inter também não tem os meninos da base, que a hora que apertar ali no gauchão, joga os da base ali que o Grêmio resolve. O Inter não tem os da base para resolver. Até porque quando entra num grupo já mais tempo formado, no caso do Grêmio é mais fácil, aquilo que a gente estava falando. Claro, a formação, né? Mas o Inter, ele tem que pensar em várias posições. E tem que pensar em jogadores que não sabe se fica, que é o caso do Damião, tem que pensar em jogadores... que é o caso, por exemplo, do Fabiano, também não, né? Não vai ter afinal de contas, o Zeca... Pois é, porque para a posição do Damião, o Inter tentou o Brenner da base, não resolveu. Para lateral... Mas o não resolver, deixa eu só meter, colocaram o Brenner contra Palmeiras, Grêmio e Flamengo do Maracanã, como é que vai resolver? Não tem como. Mas eu tenho uma outra coisa também, que é só para não perder o fio da meada sobre o Brenner. Não é o Brenner em si, não é o Brenner jogador, não é o atleta, mas é a avaliação que se faz sobre os atletas. Porque qual é o princípio básico de uma avaliação, na minha visão? O titular e o reserva. Na base do Internacional, o titular é o Pedro Lucas e o reserva é o Brenner. Você não pode levar para o principal o reserva da base. Aí você vai me dizer, mas o Rodrigo Dourado era reserva do Bertotto. Era um erro de avaliação. O Bertotto não vingou. E o Rodrigo Dourado, semifinalista de Libertadores, campeão olímpico, terceiro colocado com o Internacional, capitão do Inter. Mas entra naqueles fatores que eu ressaltei, né, Diogo? O Brenner, fisicamente, ele aguentaria mais uma Série A do que o Pedro Lucas. Mas não pode. Mas é avaliação. Eu tecnicamente eu concordo contigo. Mas eu não sei qual foi a avaliação dentro do Internacional. Eu, olhando de fora, é a única explicação que eu consigo enxergar. Sim. O Brenner, fisicamente, ele suportaria melhor a Série A, e mesmo ele tendo dificuldades, porque em alguns momentos ele sentiu o combate com os jogadores. Especialmente contra o Palmeiras, né? Exatamente. Então, eu acho que foi muito mais pela questão física do que necessariamente a técnica. Eles viram, qual é o jogador da base que se assemelha mais às características do Leandro Damião? Pedro Lucas? Não. O Brenner. Vamos utilizar o Brenner. E queimou o jogador, porque o Brenner agora na Copa Ipiranga, ele vai fazendo bons jogos. Sim, tá sobrando. Vem jogando em função de ser um atleta mais forte, já ter tido uma experiência, assim também, né? já ter tido uma experiência no profissional também ajuda nessa transição. Eu acho que vai muito por essa linha, mas eu concordo contigo, tem que ser reavaliado o aproveitamento dos atletas. Diogo, depois do jogo contra o Palmeiras, eu conversei com o Brenner ali na zona mista e eu falei, Brenner, tu tem que evoluir a tua parte física, né? Tem que ser mais explosivo, mais veloz. Dele, tenho trabalhado e tudo mais. E sim, eu não tenho uma diferença em 3, 4 meses da velocidade dele. Agora, no último sábado, ele fez um golaço contra o Juventude, que ele arrancou com a bola, uma velocidade que eu não tinha visto ele fazer. Mas o nível também, né? Porque mas a velocidade a gente consegue notar. Não, sim, é que ele passou pelo profissional e o nível dele já é superior agora na base. Por mais que ele possa ser inferior tecnicamente, né? Você ter a experiência do profissional é muito diferente de estar todos os dias na categoria de base. Sobre o Brenner, eu acho que vale também uma regra que valeu para o Carlos Miguel, que é o goleiro, que foi um grande destaque da Copa São Paulo, que está na base do Inter também. É uma promessa de um grande goleiro, não só no tamanho, 2,4 metros, mas também pela capacidade. Que houve uma avaliação interna, eu respeito muito isso, porque são os departamentos integrados que avaliam isso, de que o Brenner e o Carlos Miguel ainda tinham que amadurecer um pouco mais. Isso também é uma coisa que tem que ser... E às vezes explica por que o Bertotto era titular, que o Rodrigo era reserva, por que o Brenner está na reserva e o Pedro Lucas está como titular. Eu respeito muito isso aí. Eu não vou dizer que... determinar que na base, o fulano é melhor que o ciclano e o ciclano está na reserva. Bom, são variáveis que... Mas que eu saiba, o Brenner também por uma questão de amadurecimento, assim como o Carlos Miguel, disse, vai para a base, vamos reforçar alguns fundamentos, vamos conversar bastante, porque às vezes o jogador chega no time principal e se acha o jogador. Então são coisas assim que a gente fica sabendo nos bastidores e que às vezes acabam agregando por uma determinação de você vai para o time principal ou não.
Mas é só para efeito de registro, assim, em relação ao Brenner. Não, que é um bom jogador, mas às vezes ele meio que... Perde a linha. Perde a linha. É para não correr o risco de perder o destaque, né? Porque esses jogadores, quando estão na base, eles se destacam e o aproveitamento é quase que natural, ou deveria ser, e o torcedor hoje tem muito mais acesso a jogos da base e se encantam muito rápido, né, com o que vem. E pelo amor de Deus, o Sarrafiore foi vaiado. Por quê? Porque a expectativa que foi gerada em cima dele, assim, ó, vai chegar um garoto argentino que, meu Deus do céu, vocês têm que ver, é o novo Messi, joga uma bola tremenda. E em função do período de transição, do período do porte físico, porque o Sarrafiore jogou uma categoria que era acima dele no aspirante do Internacional, a questão aí do próprio treinamento, ele ficou muito tempo treinando na Argentina e não jogando mais, então tem o ritmo de jogo. Então o torcedor já esperava que o Sarrafiore desembarcasse no aeroporto internacional Salgado Filho, vestisse a camisa 10 do Internacional, fosse o novo D'Alessandro. A prova é a recepção dele, né? Exatamente. Então não é bem assim. A constituição também, a construção em cima do atleta também parte da construção do departamento de futebol, da imagem que passa para a torcida do clube, né? Bom, os jogadores, eles precisam estar a ponto, precisam estar prontos, mas tem algo pronto que pode solucionar a sua vida, que é o Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e voltamos para a reta final do Virando o Jogo. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje com tudo e aproveite as praias, né? Um período de verão, um período, né, em que o turismo cresce e cresce muito. O Renato, por exemplo, preferiu a praia do que a sala de aula. Ontem tinha a primeira aula do curso da CBF, né, o curso Pro de treinador. Todos os técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro e alguns técnicos, né, que estão em destaque, como é o caso do técnico da nossa seleção, Tite, ou o técnico Dunga, por exemplo, né, que está buscando uma nova equipe ou uma nova seleção para comandar, estiveram lá. Mas Renato Portaluppi não esteve, foi para a praia. Melhor a água de coco ou os cadernos e os ensinamentos dos treinadores? Quem nunca matou uma aulinha aqui? Que levante a mão. Quem nunca matou uma aulinha aqui? E como disse Renato, acho que quem ninguém precisa levanta. estudar, estuda e eu fico na praia. Mas ele tem a obrigação de fazer esse curso agora, é importante. Mas dá para fazer a primeira aula, né? Ele deve ter hoje, feito. Né? Hoje ele vai para a sala de aula. Como jornalista, eu gosto muito do personagem Renato Portaluppi. Eu acho que essas coisas que ele faz é muito bom, a gente enriquece o nosso noticiário. O dia a dia da... Mas fica complicado um pouco defender, por exemplo, a presença do Renato quando ele toma esse tipo de atitude, né? Pô, o Tite, atual treinador da seleção brasileira, estava lá como aluno. O Dunga, que já foi treinador da seleção brasileira, estava lá como aluno. O Mano Menezes, que também já foi treinador da seleção brasileira, também foi lá como aluno. Daí o Renato, que tem ambição, tem o sonho, tem a perspectiva. E eu acho que tem qualidade para chegar lá, não discuto isso do Renato Portaluppi, a oportunidade de, quem sabe, até criar relações, a gente sabe que, e o Glauco sabe muito bem, o quanto é CBF também é uma questão de relações públicas, você se relacionar bem com o caboclo e com quem está no comando lá. Mas prefere ir para a praia, eu acho que queima um pouco o filme, sinceramente. Eu acho que ele que tem a ambição de chegar lá, eu não vejo que seja a melhor atitude num... Mas ele não deve estar preocupado. Não deve. Então a ambição dele não é a seleção brasileira. A seleção dele não, a seleção não é mais o objetivo dele. Se ele não está preocupado com essa questão da imagem dele perante a entidade, então a seleção não vejo mais que seja o objetivo do Renato. O Renato, ele é folclórico, ele brinca muitas vezes, as pessoas que têm uma certa proximidade, a gente quando fazia treino ali perto, ele brincava assim, olha, eu não sei nem usar isso aqui, que é o smartphone, que eu tenho um telefone que só liga e eu não consigo nem mexer. Ele faz questão de deixar claro que ele não é adepto à modernidade, enfim, mas a gente sabe que é preciso, todo mundo precisa se modernizar de uma certa forma ou outra, e ele sempre diz que quer ser técnico da seleção.
como é que vai ser técnico da seleção? Desse jeito eu acho difícil, né? Mas falando em técnico da seleção, o técnico Tite, depois da aula de ontem, ele concedeu uma entrevista e um dos trechos da entrevista ele fez elogios a um técnico gaúcho, Odair Hellmann. Vamos acompanhar o que disse o técnico Tite. O trabalho com início, meio e fim do Odair é uma coisa absurda. Tu pegar uma equipe que estava na segunda divisão e trazer ela para a primeira divisão, como foi, e mantê-la entre as 3 primeiras, indeterminadas pela busca do título, pô, isso é digno de muito elogio. É o Tite que acha que o Odair é o técnico revelação do Campeonato Brasileiro, né? O Odair, claro, catarinense, o Thiago Rocha estava me corrigindo aqui, né? Um técnico de destaque. E, claro, já ter, assim, esse discurso por parte do Tite pega muito bem, né, para o Odair Hellmann no comando do Internacional. Vai ser mantido, mas vai ter bem mais trabalho do que nessa temporada, sem né? sombra de dúvida, né? E a gente que conhece o Odair, conversa com o Odair, sabe que bacana ele ter esse retorno, né? Porque o Odair é uma pessoa, pô, teve um acidente com o Brasil de Pelotas, que ele é um sobrevivente desse acidente. Como próprio jogador de futebol também, ele passou pelo rebaixamento do Fluminense, passou pela pior fase do Fluminense na história do clube. O clube chegou à 3ª divisão e o Odair era um dos jogadores relacionados. Ele, na sua trajetória do Internacional, teve o compromisso de jogar aquela partida fatídica do 5-0, onde ele não teve absolutamente nada. Ele estava no lugar errado, no dia errado, no momento errado. Com a direção errada. Com a direção. Estava tudo errado para ele. Tudo errado para ele. E ele consegue dar a volta por cima. Consegue a confiança dentro do grupo de jogadores do Internacional. Ele consegue um desafio bastante importante, porque uma coisa é você assumir o time de forma interina. Você é o querido grupo de jogadores, quando o treinador pega muito em cima, o jogador vai lá e desabafa com você. Uma coisa é ser o auxiliar técnico e ser um quebra-galho de vez em quando. Outra coisa é você ser o treinador, você tomar as atitudes. Você vai ficar no banco, você é o titular, você está suspenso, você joga. Isso acaba diferenciando a forma de tratamento de cada atleta. E o Odair conseguiu fazer um feito que grandes treinadores não conseguiram. Sim. Que foi colocar o D'Alessandro no banco de reservas. O D'Alessandro foi banco de reserva do Inter durante um turno do Campeonato Brasileiro. Só o Diego Aguirre tinha feito algo parecido. Que também não foi muito tempo também, né? O Tite, treinador da seleção brasileira, caiu por causa do D'Alessandro, por ter botado o D'Alessandro no banco de reserva e não viajar lá para a Copa Suruga, por exemplo. Tem uma coisa no Odair que não é uma crítica, tá? Eu acho que é correto porque talvez qualquer um de nós passaria por isso se chegasse ao topo de ser treinador de um clube como o Internacional, ou Grêmio, ou de grande porte do futebol brasileiro. Para o próximo ano, o Odair não vai ter uma coisa que nesse ano ele teve, e que eu acho bacana, porque eu já tive várias vezes isso, que é o deslumbramento. Por que eu falo isso? Porque ele, neste ano, esteve na casa-mata do Internacional contra outros técnicos que ele admirava e muito. Filipão, Levir Coupe. Ele mesmo disse isso. Eu não conhecia o Filipão pessoalmente. Pô, imagina para você que é um treinador de futebol, ter a oportunidade de ser hoje um adversário de um técnico campeão do mundo. São coisas que ele já superou para o próximo ano, que ele não vai ter mais. E que talvez para essa temporada dele trouxeram alguma dificuldade, porque você sente a pressão de ser o novato. Isso é uma coisa. A outra é a tolerância que vai diminuir. Ah, com certeza. A tolerância vai diminuir. Agora, em relação ao Odair, essa relação com o Inter, eu quero deixar algumas coisas aqui que me impressionaram realmente. Primeiro, porque o Inter não tem tanto essa tradição de investir em técnicos que estão surgindo, ao contrário do Grêmio. Ele realmente, geralmente, ele não resiste e acaba caindo. O Odair permaneceu. E o Odair, ele roeu muito, que a gente chama no jargão do futebol, roeu muito o osso. Não só nessa questão do Inter ter vindo do rebaixamento. O Odair, ele fez parte de um plantel do Internacional da década de 90 que só via o Grêmio ganhar. E ele disse já pra gente que passou necessidade, inclusive, lá no alojamento do Beira-Rio, porque às vezes o salário não vinha, o estádio não oferecia as condições para treino, porque o Inter passou uma fase, olha, danada na década de 90 e vendo o Grêmio ganhar tudo. E o Odair roeu esse osso num ambiente que ele conhece muito bem. Hoje ele deu a volta por cima. Ah, se ele vai ser campeão em 2019, não sei. Mas o que ele já conseguiu é um feito. Em primeiro lugar, se manter como técnico do Inter, sendo um treinador que veio sem grande história em clubes.
permanecer, conquistar uma vaga para a Libertadores e agora poder planejar o 2019. Os prêmios que os jogadores do Internacional receberam nessa temporada, muito da premiação que eles conquistaram de maneira individual está relacionado ao excelente trabalho que o Odair fez, né, com certeza aí à frente do Internacional. Bom, gente, essa quarta-feira estamos chegando ao final do Virando o Jogo. Glauco Paz, muito obrigado pela sua participação aqui. Projetos futuros. Estamos pensando aí. Quando der, a gente anuncia. Eu vou falar com o meu empresário, a gente vai fazer uma coletiva, vai reunir a imprensa, aí a gente anuncia. Mas é um prazer estar aqui. Se tiver alguma coisa para colaborar no Papai Noel aí, que eu vi que a Bárbara no Natal agora, a gente está aproveitando para fazer alguns bicos aí, cara. Muito obrigado. Posso colaborar com o Papai Noel aí. Uma honra. Jogão, só um recado. Diga, Guilherme. Saiu a lista de hoje das melhores jogadoras de futsal do mundo. O Brasil tem 5 atletas e uma delas é Renatinha, Renata Damate, de Caxias do Sul. Está concorrendo a melhor do mundo. Uma premiação que, se vier para o Rio Grande do Sul, com certeza virá, né, com muito gosto. Bruno Flores, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Diogo, pelo convite sempre. E só para complementar rapidinho o que o Guilherme falou, em termos de futsal, tem Gaúcho na final da Liga Nacional, né? No próximo domingo, Atlântico e Pato. A vitória leva o jogo para o tempo extra. Lembrando que o Atlântico perdeu por 6-0 para o Pato no primeiro mas jogo. Pelo regulamento, se vencer por qualquer placar, já leva para prorrogação e qualquer resultado de empate ou de vitória do Atlântico, título gaúcho. Thiago Rocha, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Ficamos por aqui. Vem aí o Virou Moda com a Ali Klein e a gente se encontra amanhã à 13h. Um abraço. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.